O fundo do poço é um lugar de transição, de passagem, não de permanência. E depois que você descobre isso, que você entende isso, sair dali é mais fácil do que parece. Vai por mim. No ano passado, eu cheguei ao fundo do poço. E eu cheguei em um momento em que eu não conseguia ver mais absolutamente nada. Para vocês terem noção, a minha única saída, realmente, era dar fim na minha vida. Só que eu comecei a prestar atenção nas coisas que tem no fundo do poço e você tem duas únicas opções. Diferente de quando você tá por cima, que você consegue ver um oceano de possibilidades, quando você tá no fundo do poço, você só tem duas opções. Permanecer lá e continuar reclamando que tua vida é ruim, ou dar um jeito de sair de lá. Quando você escolhe permanecer no fundo do poço e continuar reclamando que sua vida não vai pra frente, que seus planos não dão certo, que a sua vida é uma porcaria, você tá basicamente se debatendo naquela lama que tem lá embaixo no fundo do poço e se enterrando cada vez mais. Aparentemente, no fundo do poço não tem mais para onde você ir para baixo, mas tem. Quanto mais você reclama, mais você diz que sua vida é ruim, mais você continua ali se debatendo, se enfiando, mais você vai se atolando naquela lama. E quando você começa a procurar soluções para sair do fundo do poço, você começa a ver a luz brilhar novamente. Você começa a perceber que tudo aquilo ali é só uma fase, é só uma passagem. Se você tá no fundo do poço agora, você precisa analisar como se você estivesse realmente dentro de um poço lá no fundo. Se você é a Samara do chamado e você tá lá no fundo do poço, tá? E você precisa analisar como se você tivesse que subir, que você tem que sair dali o quanto antes. Quando você começa a analisar dessa forma, sendo bem literal, como se você realmente visualizasse você no fundo do poço, aquela luz lá em cima, bem pequenininha, você sentindo a água subindo cada vez mais, e se você não sair dali, você vai se afogar. Detalhe, a água, ela é as suas reclamações, as suas decepções. Quanto mais você for ficando ali, mais você vai se afogar nessa água que tá subindo. Então, assim, você precisa fugir dessa água. Você precisa criar uma escada, criar uma corda, arrumar um jeito de escalar as paredes do poço e dar um jeito, dar outros pulos ali, dar teu jeito para sair. Quando você começa a analisar de maneira mais literal, como se você realmente estivesse dentro de um poço, você começa a ver que cada solução que você arruma é um degrau que você sobe. É uma pedra que você agarra aqui, é um buraco que você acha para botar teu pé ali, e cada vez que você vai arrumando uma solução, que você vai agradecendo por ter acordado de manhã cedo, você percebe que você tá subindo, e quanto mais perto da luz, vamos dizer assim, do topo do poço você chega, mais aliviado você fica, mais calmo, mais tranquilo, mais completo você se sente. E por que eu tô falando isso? O meu fundo do poço foi uma depressão. O meu fundo do poço foi uma depressão pós-parto, e que eu não comecei lá no fundo do poço. Eu fui descendo. E quanto mais eu ia descendo, mais escuro, literalmente, mais escura minha vida ia ficando. Eu cheguei a um ponto que eu não abria a janela dentro de casa. Eu passava o dia inteiro trancada dentro de casa, com tudo fechado, no completo breu. Eu tava no fundo do poço. E foi nesse momento que eu comecei a olhar pra minha vida como se eu realmente estivesse no fundo do poço. Ou seja, a minha primeira decisão, o meu primeiro degrau que eu subi, a minha primeira pedra que eu agarrei foi abrir a janela de casa. Não foi fácil, não tô falando que foi fácil, na verdade eu tô falando que foi completamente difícil, tá? É terrível você sair disso, principalmente sozinha, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma terapia. A gente tava no fundo do poço emocional, financeiro, físico, então tava tudo ruim. E mais uma coisa, eu tenho uma filha, então eu não tinha opção de permanecer no fundo do poço, porque automaticamente e consequentemente eu ia arrastar ela pro fundo do poço também.
E eu não posso fazer isso. Eu, como mãe, eu tenho que ser o alicerce da minha filha, eu tenho que manter ela no topo, sempre. Então, o que eu pensei foi, eu não posso me afundar porque eu vou afundar minha filha junto comigo. Então, eu preciso dar um jeito de sair daqui para que ela não caia aqui. E foi onde eu comecei abrindo uma janela, abrindo a porta de casa, colocando uma música, assistindo, tirando um tempo para mim todos os dias. Eu tiro um tempo para assistir o que eu gosto. Eu fui limpando a casa, porque nem a casa eu tinha vontade de limpar. E assim foram melhorando algumas coisas. Eu ainda não tô perfeita, eu ainda não cheguei no topo, eu tô no meio. Eu subi um terço, eu posso dizer que eu subi um terço, ali eu consegui subir. Hoje em dia eu tenho mais vontade de fazer N coisas, eu tenho mais disposição para fazer as coisas que eu preciso fazer durante o dia. Eu comecei a perceber que quanto mais eu agradeço, quanto mais eu vejo que eu consegui subir e que eu tô saindo daquele buraco que eu tava, daquele buraco escuro, literalmente, que eu tava enfiada, eu começo a perceber que mais as coisas vão brilhando, como se eu estivesse chegando cada vez mais próximo do topo. Bom, enfim, depois de pensar várias vezes em vários tipos de compartilhar isso com outras pessoas, eu comecei a perceber que não bastava só sentar aqui e falar tudo que vem na minha cabeça. Eu precisava achar uma analogia, um jeito de explicar esse momento do jeito que eu entendi para eu poder sair. A partir do momento que eu entendi essa analogia que eu mesma criei, eu vi que tem possibilidade de mais pessoas conseguirem ver a luz novamente, conseguirem sair desse buraco, sair desse lugar. Então, se você é uma pessoa dessas, eu quero pedir para que você comece a me acompanhar. Eu não sou profissional, eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que viveu exatamente o que você está vivendo agora e que quer te ajudar a sair o mais rápido possível desse mesmo lugar. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.